Como identificar vantagens competitivas de uma empresa analisando o seu balanço? Olá pessoal, tudo bem? O livro Warren Buffett e Análise dos Balanços nos ensinam a olhar os balanços e a procurar por vantagens competitivas. E o objetivo desse vídeo é mostrar que o padrão dos balanços se repetem em empresas com força econômica. A fonte das informações dos balanços será do site Fundamentei. Então, vamos ver o que essas empresas com vantagens competitivas têm em comum nos balanços? Vou pegar uma estoque da minha carteira como base de estudo. Peguei a Toro como exemplo. É uma empresa que fabrica equipamentos para manutenção de gramados e paisagem. Aqui, o primeiro dado em comum são a consistência. Essas empresas com força econômica têm números cada vez melhores com o passar do tempo. Observamos então números crescentes no patrimônio crescente, receita da empresa crescente, EBITDA crescente, o EBIT também crescente. O resultado financeiro dessas empresas geralmente é baixo, demonstrando que a empresa tem uma dívida baixa e paga poucos juros, não comprometendo o lucro líquido. No caso aqui da Toro, você vê proporcionalmente aqui um resultado financeiro baixo aqui, demonstrando que ela paga poucos juros. Margem líquida. Esse é um dos indicadores mais fortes da vantagem competitiva quando ela é crescente ao longo dos anos. Você vê aqui no caso da Toro, que ela tem uma margem líquida aqui saindo de 3 e uma escadinha aqui subindo cada vez mais aqui, ó, chegando atualmente a 11. Então uma margem líquida crescente, bem visível aqui. Isso significa que a empresa possui diferenciação de produtos ou serviços que lhe permite cobrar preços mais altos e obter melhores resultados financeiros ao longo do tempo. Uma dívida líquida por EBITDA abaixo de 3. Isso significa que ela consegue, com seu lucro operacional, quitar suas dívidas em menos de 3 anos. Eu coloco abaixo de 2 como um critério de dívida controlada e um ponto de atenção e acompanhamento acima de 2. No caso aqui da Toro, tem uma dívida líquida sobre EBITDA baixo, aqui atualmente de 1,2. O fluxo de caixa operacional positivo e crescente ao longo do tempo demonstra vantagem competitiva, pois a empresa tem dinheiro para investir com capital próprio em novas oportunidades e enfrentar crises econômicas. Tá? Então, você vê aqui que no caso da Toro, o fluxo de caixa operacional é positivo aqui em todos os anos. Tá? CAPEX baixo. Empresas que exigem CAPEX baixo em seu modelo de negócio é um ponto positivo, pois sobra mais dinheiro para os sócios. Melhor dizendo, um CAPEX proporcionalmente menor que o fluxo de caixa operacional, pois quanto menor o CAPEX, maior será o fluxo de caixa livre, que é o dinheiro que sobra para o sócio após o pagamento de todas as obrigações. Então aqui no caso da Toro, tá? Você desconta o CAPEX, você vê o CAPEX aqui baixo proporcionalmente em relação ao fluxo de caixa operacional, tá? Isso gera um fluxo de caixa livre positivo. Então aqui o fluxo de caixa livre positivo é um indicador de vantagem competitiva, pois demonstra a sua capacidade de gerar caixa após considerar todos os investimentos necessários para manter e expandir suas operações. Em outras palavras, o fluxo de caixa livre representa o dinheiro que a empresa pode utilizar para reinvestir no negócio, pagar dívidas e distribuir dividendos aos acionistas. Recompra de ações. É algo que gera valor ao acionista ao diminuir a base acionária, aumentando o lucro por ação da empresa. E por último, e o mais importante, lucro por ação. Empresas com vantagens competitivas apresentam um lucro por ação crescente ao longo do tempo. E aqui é importante verificar se, juntamente com o crescimento do lucro por ação, a receita da empresa também cresce, pois existem algumas
empresas que têm a receita estagnada, mas cresce o lucro por ação decorrente da recompra de ações. Isso pode enganar o investidor, dando uma falsa impressão que os negócios da empresa continuam crescendo e, pelo contrário, pode ser um sinal de alerta que os negócios não andam tão bem. No caso aqui da Toro, você vê que ele recompra a ação, tá? Que faz crescer o lucro por ação, mas a receita também cresce. Tá? Então, a receita crescendo, existe um lucro líquido crescente. Então, o crescimento do lucro por ação não é artificial, só pela recompra, mas também pelo aumento da receita e, consequentemente, aqui do aumento do lucro líquido. Tá? Agora vamos ver o balanço dessa empresa aqui, Watsco, para a gente notar que o padrão dos balanços se repetem. Tá? Então, todas essas empresas com vantagens competitivas, elas têm um padrão aqui do balanço parecido. Né? Então, vamos ver essa Watsco. O que essa Watsco faz? Ela é uma distribuidora de produtos de aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração. Então, no caso dessa empresa, você vê que o padrão ele se repete. Ó. Patrimônio crescente, receita crescente, EBITDA e EBIT crescente. Resultado financeiro aqui baixo, tá? Você vê aqui muito baixo aqui, impactando pouco no lucro líquido. Margem líquida crescente, tá? Margem líquida que você vê que saiu de 2 e agora está em 8, você vê que também é uma escadinha aqui crescente. Dívida líquida sobre EBITDA baixo, tá? Aqui no caso da Watsco aqui 0,5 só. Fluxo de caixa operacional positivo e crescente. Então, todos os anos aqui fluxo de caixa operacional positivo e crescente. CAPEX proporcionalmente baixo em relação ao fluxo de caixa operacional. Tá? Então, CAPEX baixo, aqui você vê em relação ao fluxo de caixa operacional, CAPEX baixo, gerando um fluxo de caixa livre positivo e crescente. Ó. Fluxo de caixa livre crescente. Recompra de ações, essa empresa também faz recompra de ações, reduzindo a base de ações juntamente com o crescimento da receita. Gera valor acionista, aumentando o lucro por ação. Dividendo aqui, pode ou não pagar dividendo, no caso da Watsco ela paga dividendo, mas isso não faz a empresa ser melhor ou pior. E o lucro por ação crescente. Então, esses são indicadores de balanço que demonstram vantagens competitivas e são comuns nos balanços dessas empresas. Tá? Então, eu peguei 2 exemplos aqui, mas praticamente todas as empresas com vantagens competitivas, eles apresentam esse padrão. Tá? Beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço.